Da justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A grande perseguição do inimigo de Deus, a perseguição que ele faz à palavra de Deus, a perseguição que ele faz às pessoas que temem a Deus, às pessoas que seguem a palavra de Deus. Essa perseguição cada vez estará mais intensa, porque na própria palavra de Deus está escrito que haverá essa perseguição, que sempre houve e que ela se intensificará no final dos tempos, quando Jesus for voltar. E aí, quando Jesus fala, essa intensidade, essa maldade, a iniquidade estiver sem limites, estiver cada vez mais intensa, quando aumentar de uma forma que ninguém mais suporte, é para que seja aniquilada, é para que venha o fim. E aí, é para isso que as coisas estão caminhando, se a gente observar a nossa volta. Essa perseguição que é ideológica, essa perseguição que é física, essa perseguição que é distorcendo a palavra, essa perseguição que é trazendo, que é o falso profeta que vem com a palavra distorcida, enganando a muitos, que tudo isso já foi avisado, né, pela própria palavra de Deus, pelas próprias pessoas que pregaram a palavra de Deus, que pregaram o evangelho, que pregaram as profecias, né? As profecias que estão lá também no Apocalipse, elas falam de tudo isso. Fala dos sinais que a gente, observando, enxergará. Que são, que da mesma forma como foi nos tempos de Noé, será também agora, nos tempos em que veio o dilúvio. As pessoas estariam agora parecidas com essas pessoas do tempo do dilúvio. Então, um dos grandes sinais é o comportamento das pessoas, né? O grande sinal que vai nos fazer enxergar que está próximo, bem próximo, à vinda do Salvador, daquele que vem para separar o joio do trigo, para julgar as pessoas e para estabelecer o seu reino de prosperidade eterna. E quais são esses sinais? Para a gente citar alguns, o comportamento das pessoas. Tem muitos que estão, muitos sinais que estão assentados, né, sobre o comportamento das pessoas. E as pessoas estariam cheias de si, mais amantes de si mesmo do que, né, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, cheias de si, sem afeição natural, sem controle. Pessoas falando de uma fé, mas não vivendo essa fé não fazendo efeito em sua vida. A grande apostasia, que é o abandono da palavra de Deus. Essa apostasia não é as pessoas abandonar a igreja, não é as pessoas, nem sempre é as pessoas abandonar a palavra de Deus. Essa apostasia muitas vezes é você aceitar a modificação da palavra de Deus, aceitar a distorção, aceitar aquilo que está sendo modificado pela boca de muitas pessoas do falso profeta, que tenta modificar a palavra. Isso você estará fazendo apostasia. Então você continuará indo para uma igreja, continuará achando que está fazendo alguma coisa, mas você está se enganando. A apostasia é aumentar o número de igrejas, de fiéis, de pessoas indo para a igreja, mas muitas igrejas não estão pregando a verdadeira palavra de Deus, mas estão com heresias, estão construindo essa apostasia, que é o afastamento da fé, da verdadeira fé, é o afastamento das pessoas, afastamento delas da palavra de Deus. E para que você não se engane, a orientação é a própria palavra, você continuar ouvindo a palavra, continuar lendo a palavra, continuar se alimentando da palavra de Deus, para ficar mais fácil de você vigiar e de você se livrar do mal, né? Se livrar pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz: resista ao mal e ele se afastará de vós. Então, o mal, que muitas vezes ele vem disfarçado de bonzinho, vem com uma roupagem que engana muitas pessoas. Se você está sendo orientado pela palavra de Deus todos os dias, todo momento que você puder,
você terá uma ferramenta, você estará mais preparado. Você tem ali o óleo no seu recipiente, onde vai te dar uma luz ali para você se livrar melhor de todo esse engano. E você tem que saber que quanto mais você estiver temente a Deus, quando você seguir a Deus verdadeiramente, o inimigo vai se levantar e pode vir a perseguição. E o inimigo de Deus, ele persegue muito mais aqueles que ele sabe que está seguindo a Deus, que ele vê que está procurando andar no caminho de Deus, que está fazendo a vontade de Deus, que está agradando a Deus. É esse que ele ruge, né, ao redor, querendo devorar, porque ele conseguiu enganar uma terça parte dos anjos dos céus, e ele quer fazer isso também aqui na terra. E essa perseguição é terrível, mas Deus diz, não temei, né? Jesus fala, não temam aquele que matam a carne, mas que nada pode fazer contra o espírito. Né? Ele fala que é Deus que permite todas as coisas. Então, se Deus não quiser, Ele não permite que você morra, né? Então, Ele pede para a gente não ter medo, porque a gente vai ser perseguido. O cristão que decide ser cristão, que quer ser temente a Deus, que acredita e que quer trabalhar, ser servo do reino dos céus, ele vai ser perseguido, sim. E aí ele não deve ter medo, porque muitos cristãos sempre foi assim, sempre foram mártires, sempre foram perseguidos e cruelmente castigados, foram assassinados pelos perseguidores. E será assim até o fim, até que Jesus venha para julgar e separar o joio do trigo. Será assim. Mas é o Deus que tem uma palavra de conforto quando ele diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, você pode morrer aqui, mas é Deus quem tem o controle do seu espírito, da sua vida. Se Ele quiser te dar uma vida eterna, Ele te dará. Então, para você pregar a palavra de Deus, você vai pregar como o próprio Cristo veio. Ele veio para os doentes, ele veio como médico para os doentes. Então, ele pregava, ele se achegava àquelas pessoas que realmente precisavam desse remédio. E aí dá medo, nos nossos tempos atuais, você chegar no meio de criminosos e pregar, você ir num lugar? Dá sim. Todo tempo a gente teve pessoas que foram pregar e que tinham medo, né? Pedro negou Cristo lá porque sabia que Cristo estava sendo perseguido, e ele falou, não, eu não estava com esse Cristo aí, eu não faço parte desse grupo, né? Pedro negou Cristo. O profeta Jonas, quando foi enviado para Nínive, ele fugiu na direção contrária. Por quê? Porque ele estava com medo daquelas pessoas que era um povo que era inimigo do seu povo. Então, Deus pediu para o profeta Jonas, israelita, né, e pregar numa nação inimiga, pregar que se eles não se arrependessem, não parassem de fazer aquela maldade, não parassem de ser igual à sociedade dos tempos de Noé, ela iria ser destruída, aquela cidade inteira. Por que Deus faz isso? Avisa, porque Deus, se as pessoas ouvirem a sua palavra e colocar em prática, serão poupadas, e Deus quer poupar todas as pessoas. Deus avisa sempre, desde o princípio. Ele falou, se comer daquela fruta, certamente morrerá. Então, Deus, ele envia o profeta para livrar o seu povo. Ele não fica contente em perder nenhuma das suas criaturas. Mesmo que sejam criaturas más, mas ali a maldade está nela, mas aquela maldade pode sair. Aquela maldade, eles podem mudar. Até o último momento de sua vida, se as pessoas mudarem, se arrepender, Deus dará um bom lugar para essas pessoas. Então, quem vai pregar, quem vai falar da palavra de Deus, quem vai pregar com seu comportamento, quem vai pregar através de palavras, de todas as formas que se pode pregar. Ele vai pregar assim como Jesus fez, porque Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Se
Se não iluminar, vocês têm que ficar no lugar alto, vocês têm que pregar nos telhados, vocês têm que subir no monte e falar em voz alta e falar para as pessoas. Vós sois o sal da terra, se não salgar, com que há de salgar? Então os cristãos, aqueles que seguem a Cristo, para levar essa mensagem, o evangelho, eles têm que levar para frente, que passar para frente aquilo que ele ouviu, seja com medo ou não, né? Seja numa comunidade ali de pessoas perigosas, você tem que pregar. E aí Deus, se ele quiser livrar a sua vida, ele vai livrar essa vida e principalmente vai livrar a sua vida eterna, porque você está servindo a ele. E aí para você pregar, independente de você estar com medo ou não, o medo você vai ter, o medo muitas vezes de pessoas perigosas, não tem como você eliminar dentro de você. Se você tiver como fazer isso, você faz, mas se não tiver, você tem que ir em frente mesmo com esse medo, porque quem vai controlar tudo, quem vai ter o controle é Deus, é o nosso Criador. E aí, se ele pedir para você ir, ele te livrará como ele livrou Jonas, 3 dias de dentro da barriga de um grande peixe, né? Ele ficou 3 dias e Deus o livrou. Isso é um milagre que só Deus faz isso. Se ele faz isso, ele pode livrar você também, se assim ele quiser, das garras dessas pessoas que não são seus inimigos, são pessoas carentes, são pessoas que precisam do médico, do remédio que vem, que é a cura, que é a palavra de Deus, que é o evangelho. Uma vez que eles ouvirem, né, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Uma vez que essas pessoas perigosas que praticam o crime dar ouvido, ouvir essas palavras e colocar em prática em suas vidas, fazendo efeito, assim elas não serão mais consideradas pessoas ruins e nem longe de Deus, porque Deus viu que elas se arrependeram, colocaram a palavra de Deus em prática, se tornaram pessoas boas. Então eles são pequeninos, na verdade, que precisa da palavra de Deus, e que até o último segundo de sua vida elas podem se arrepender e se achegar a Deus, porque Deus está esperando isso. Ele tem fé nessas pessoas, de que até o último momento elas podem procurar por ele. Por isso que a pregação deve continuar assim, e ainda mais agora que está se aproximando o fim desse sistema, desse governo, onde Deus está dando a permissão para o inimigo governar muitas coisas, mas a gente sabe que não é para sempre. A palavra de Deus diz que Jesus vem para resolver todos os problemas, as dores, tudo, todo o sofrimento humano, toda a iniquidade, e estabelecerá para sempre um reino de glória, um reino aqui na terra de prosperidade, um reino onde todas as pessoas serão felizes. E para isso as pessoas têm que se ajustar ao modo da palavra de Deus. Então tem que se arrepender, tem que mudar aquilo que está errado. A sua consciência vai apontar que aquilo é errado. Você vai ouvir a palavra de Deus e muitas coisas na palavra de Deus vai dizer que aquilo é errado e que você deve abandonar aquilo. Se você abandonar, você terá uma vida melhor e um resultado melhor no final de tudo. E um resultado melhor é ter uma vida eterna de conforto, de fardo leve, de jugo suave, de alívio, de vida confortável, que vai ser dada pelo reino dos céus, né? Ao contrário das pessoas que não seguir esse caminho, que andar pelo caminho largo e se perder no caminho largo, essas pessoas terão também uma vida para sempre, mais uma vida no sofrimento, uma vida no lago de fogo eterno, onde eles derramarão para sempre lágrimas, chorarão, e não adiantará mais nada, eles não terão mais oportunidade. Pois esse Deus, esse Criador, é um Deus de amor, mas é um Deus também de justiça. E é por isso que existe o inferno. O inferno é um lugar para onde se destina todas aquelas pessoas que decidiram andar separado de Deus. E Deus deu o livre-arbítrio e deu a orientação. Todas elas que irão para lá, irão sabendo que elas mesmas decidiram fazer isso. Deus não deixará ninguém sem orientação e sem dar a oportunidade. A oportunidade é para todos. Jesus falou: vim para que todos tenham vida. Mas infelizmente, uns irão para esse lugar de sofrimento eterno, onde haverá ali ranger de dentes, onde haverá uma tristeza, um arrependimento, uma dor eterna. As pessoas sofrendo, mas não conseguem, não dormem, não tem descanso.
E aí, quando o cristão prega, é para livrar essas pessoas desse destino, para livrar essas pessoas que muitas vezes eles estão enganados. E muitos deles estão enganando os outros e estão criando sua própria moradia eterna num lugar de dor e sofrimento e estão carregando também outras pessoas junto com elas. Então o inimigo de Deus ele está a todo momento cultivando essa perseguição, cultivando o engano, cultivando as falsas profecias e enganando a muitos e fazendo muitos se perder do caminho largo. Da mesma forma a gente deve também, o cristão, aquele que crê em Deus, que crê no reino dos céus, que crê que todo sofrimento terá fim, que existe um lugar bom, eterno, um reino de jugo suave, um reino onde a gente vai ter prosperidade, onde haverá bastante cereal, onde nenhum residente dirá estou doente, onde as pessoas construirão casas e nelas habitarão, para fazer com que essas pessoas... Então, se existe o inimigo de Deus influenciando muitas pessoas a pregar as falsas profecias, o engano, levando as pessoas para a perdição, necessita que o cristão também pregue essa oportunidade que Deus quer dar para todos, da vida eterna no reino dos céus, uma vida com abundância, para libertar essas pessoas do sofrimento eterno. E aí quem é que vai libertar as pessoas do sofrimento eterno? São elas mesmas. De que forma? Elas ouvindo essa palavra, colocando em prática, exercendo sua fé, e para elas exercer sua fé, elas têm que viver em sintonia, elas têm que viver em alinhamento com essa palavra, elas têm que demonstrar através de ações que realmente elas estão tendo fé, modificando, se arrependendo, modificando a direção dos seus caminhos, seu comportamento perante a vida, perante tudo, perante Deus, se arrependendo e esperando, né, realmente de coração, com essa esperança dessas bem-aventuranças que vêm com o reino dos céus. Elas mesmas quem vão salvar a sua própria vida através da fé nesse plano, né, através da fé em Jesus Cristo, que é Ele que salvará todas as pessoas, né? Muitas vezes, quando Jesus fazia um milagre ali, realizava um milagre na vida da pessoa, ele dizia, a tua fé te salvou. Então, Ele dá a oportunidade para todas as pessoas, basta ter fé nele, que elas terão essa vida com abundância no reino dos céus.